Fala, desenvolvedor! E aí, beleza? Meu nome é Felipe Pinheiro e hoje eu tô aqui para mais uma dose de conhecimento. E lembrando que se você gostar desse conteúdo, deixa aquele like e vamos lá! Desenvolvedor, eu vou te dizer o que significa OCP, um dos 5 princípios que compõem o Solid. É o segundo princípio que nós vamos abordar, pois no vídeo anterior eu falei do primeiro princípio chamado SRP e expliquei também o que significa Solid. Depois dá uma conferida lá e sem nos estender muito, vamos ao OCP. O OCP significa The Open Closed Principle, que traduzido quer dizer princípio aberto e fechado. O OCP diz o seguinte: você deve ser capaz de estender um comportamento de uma classe sem modificá-la. Ou seja, uma classe deve estar aberta para extensão e fechada para modificação. Assim, conforme o sistema for crescendo, ele vai encaixando novos blocos que estendem os anteriores, sem interferir no comportamento já existente da aplicação. Esse princípio foi catalogado por Robert C. Martin como um dos princípios básicos de programação orientada a objetos. Ele teve origem no livro Object Oriented Software Construction, de 1988, escrito por Bertrand Meyer. Continuando, no livro Arquitetura Limpa, de Robert C. Martin, ele diz que uma boa arquitetura de software deve reduzir a quantidade de código a ser mudado para o mínimo possível. E como podemos fazer isso? Podemos usar o princípio SRP primeiro para agrupar as coisas que mudam pelo mesmo motivo e separar as coisas que mudam por motivos diferentes, ou seja, por razões diferentes. Mas é claro, né, desenvolvedor, a gente sabe que no dia a dia de muitas fábricas de software, quando o cliente solicita alguma alteração que às vezes parece até simples, a gente vai olhar o código e ver que se torna um pesadelo modificá-lo. E por que isso acontece? Se torna um pesadelo fazer algum tipo de correção no sistema, incrementar uma nova funcionalidade? Porque o software ele foi mal projetado e mal desenhado, o que acaba impedindo que novas funcionalidades sejam implementadas e causam esse transtorno no momento de você criar algo novo ou modificar algo que já existe. Acaba sendo realmente difícil você fazer esse software crescer. E por que geralmente uma arquitetura ela é mal projetada? Existem N fatores para isso, seja por você não ter levantado os requisitos corretamente, ter uma debilidade técnica da equipe de desenvolvimento, que não utiliza as melhores práticas para que o software ele evolua com tranquilidade, ou ainda por uma falta de conhecimento do negócio, do próprio cliente. Ou seja, às vezes o cliente não conhece bem o próprio negócio como ele achava, então o software começa a ter toda hora requisitos novos e começa a mudar os que já existem. Então tudo isso influencia para uma arquitetura também ser mal projetada. Então no momento de desenvolver uma arquitetura, você deve pensar com muita calma o que deve ser feito, deve refatorar, analisar e monitorar passo a passo do que está sendo feito. E como nosso objetivo nesse momento é o OCP, a gente deve entender que o objetivo do OCP é que você estenda uma classe e incremente novas funcionalidades sem mexer no que já está pronto, mantendo assim a estabilidade do software e diminuindo assim a chance de causar algum bug. Por isso o OCP nos ajuda a desenvolver códigos extensíveis, tornando-os escaláveis e não editáveis. Eu vou te dar um exemplo agora de um código que a gente está utilizando o OCP. No nosso exemplo, nós criamos uma classe abstrata cálculo pagamento que possui o método abstrato calcular e possui como parâmetro um funcionário. Então essa classe vai ser herdada pelas outras classes que vão sobrescrever esse método calcular e cada um vai implementar de acordo com a sua necessidade. Então nós colocamos aqui abaixo um exemplo, gerente cálculo pagamento. Ele está estendendo a classe cálculo pagamento e está sobrescrevendo o método calcular, ou seja, ele está calculando o método de acordo com a necessidade da classe gerente cálculo pagamento. Está sendo passado o funcionário e o cálculo de pagamento dele é o salário dele vezes 0,90. Ou seja, ele não está modificando a classe cálculo pagamento, ele estendeu ela e implementou a forma dele calcular o pagamento para o funcionário gerente. E embaixo também nós temos a classe programador cálculo pagamento. Ele também estende a classe cálculo pagamento e implementa a forma dele de calcular o pagamento para o programador. Ou seja, nesse caso ele está multiplicando o salário 0,20. Então em cada momento é calculado de uma forma diferente. Ou seja, assim não modifica a classe base, que é o cálculo pagamento,
Cada classe estende ela e implementa o cálculo de acordo com a sua necessidade. Ou seja, a classe cálculo pagamento fica fechada para modificação e as outras classes que estão estendendo ela, ou seja, fica fechada para modificação a classe cálculo pagamento e continua extensível para implementações na classe que estiver herdando ela. Se você reparar, desenvolvedor, nas classes que nós criamos, nós estamos passando para o método calcular um funcionário. Mas ora ele vai receber um funcionário programador e ora ele vai receber um funcionário gerente. Mas a gente botou tudo como um funcionário. Então como que a gente faz isso? A gente teria, como no exemplo abaixo, uma classe funcionário e essa classe funcionário seria estendida por uma classe gerente e uma classe programador. Assim, quando a gente fosse calcular o pagamento de um programador, a gente estaria passando como parâmetro um programador, que também é um funcionário. E no caso do gerente, a gente estaria passando como parâmetro um gerente, que também é um funcionário. Ou seja, assim a gente deixaria a classe com menos modificação possível, porque a gente está passando um funcionário, ele está recebendo um funcionário e ele tem que calcular o salário desse funcionário. Ou seja, no caso que a gente criou uma classe especializada gerente, está calculando o salário do gerente. Na classe especializada programador, o cálculo do programador. Se a gente criar um outro tipo de funcionário, ele vai implementar também a classe cálculo pagamento e a gente vai passar como parâmetro no nosso método que estiver invocando a classe de cálculo pagamento, vai passar esse outro tipo de funcionário e a gente vai implementar na nossa classe especializada, como a gente fez no programador e no gerente cálculo pagamento, a forma de calcular o salário de cada um. Assim a gente mantém a nossa classe base fechada, mas extensível, para que outras implementações possam surgir e evoluir com o tempo, conforme novos requisitos forem surgindo. Então é isso, desenvolvedor. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E se você gostou desse conteúdo de coração, deixa seu like, ativa o sininho, comenta aqui e vamos que vamos. Até a próxima dose de conhecimento. Valeu, fui!